Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Na Real, o podcast do Grupo Hopen. E hoje, eu e Kátia Vasconcelos estamos muito bem acompanhados, mais uma vez, da Sabina Deveik, que é futurista. Enfim, Sabina, já vou passar a palavra para você se apresentar, porque a tua biografia é algo válido de se divulgar e, enfim, de dividir aqui com o pessoal. Maravilha. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, Jed, Kátia, uma honra estar aqui com vocês que estão aí assistindo. Bom, eu gosto de dizer que eu já sou uma profissional que já está no futuro, que é o tal do profissional slash, né? Slash é uma palavra em inglês que quer dizer barra. Eu não consigo mais me definir como uma coisa só. Eu sou profissional barra. Então, Boa. Eu sou jornalista de formação, sou futurista, sou caçadora de tendências, sou professora convidada na Fundação Dom Cabral, sou pesquisadora de comportamento, sou mãe, enfim. Palestrante. Então, palestrante do SXSW, South by Southwest, que é um festival de inovação e criatividade lá em Austin. Sou cofundadora de uma ferramenta de inovação que chama Radar Antifrágil. Então, um monte de coisa barra juntas. Ótimo, né? Sou coach ontológica também. Trabalho também com pessoas em processos de transição. Quem não está em transição, né? De vida, de carreira, não está separado. Boa. Né? Kátia, quer abrir? Eu quero. Você acabou de se apresentar dentre as barras, né? Caçadora de tendências. Eu queria que você começasse contando um pouco pra gente do que você tem caçado, o que você tem se deparado e que futuro que é esse, ou que futuros são esses. Eu acho que a partir daí a gente pode ir pensando algumas coisas que a gente tem vivenciado no mundo do trabalho. Bom, assim, quando a gente fala de futuro, eu sempre gosto de pontuar que não existe o futuro no singular. É importante a gente pensar em futuros plurais, porque o futuro é um tempo que ainda não existe. É um tempo que a gente vai criar a partir das escolhas aqui e agora, as escolhas que a gente está fazendo. E eu, no meu trabalho, procuro transformar, seja através de palestras, de treinamento, de workshops, das aulas que eu dou, de trazer esses futuros que são mais conscientes, mais regenerativos, mais equitativos, mais plurais, mais sustentáveis e mais felizes para todo mundo. É claro que para a gente fazer isso, a gente precisa entender o que tem de errado no mundo, o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente está num momento bastante complexo do mundo. A gente está vivendo um momento de policrises. São crises que se fundem, estão interagindo umas com as outras. Crise econômica, social, ambiental, geopolítica, com riscos geracional, riscos de conflitos armados, polarização social, cibersegurança. A gente tem um montão de coisas acontecendo, né? Dentro desse mundo de policrises, já que a gente está vivendo crises sistêmicas, a gente não pode ter um olhar binário. A gente também precisa olhar para soluções que sejam sistêmicas. E eu acho que a gente anda dividindo o mundo de uma forma muito binária, principalmente no que tange o tecnológico e o humano. Eu acho que as pessoas estão muito fascinadas com a tecnologia e eu acho que é natural isso. A tecnologia sempre exerceu um fascínio muito grande no ser humano, mas, na minha opinião, a solução, né, das grandes questões da humanidade não estão na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta e a gente tem que lembrar que antes e depois de toda a ferramenta tem um ser humano e a tecnologia ela serve para que a gente possa encontrar soluções para o ser humano. Então, de um lado, a gente está vivendo futuros mega tecnológicos e direi até distópicos, né? Eu acho que a distopia está em todos os lugares, nas notícias de jornal, nos filmes de ficção científica, né? Quando a gente vê um filme de ficção científica é sempre uma realidade onde as máquinas vão tomar o lugar dos humanos, a gente vai desaparecer da Terra. Se fala muito das máquinas tomando o lugar dos humanos, substituindo os empregos. E eu acho que quando a gente coloniza a nossa imaginação com futuros negativos, a tendência é que a gente vá criando futuros mais negativos. Isso não quer dizer que a gente não tem que entender o que está acontecendo, mas a gente tem que começar, os futuros, eles começam na nossa imaginação.
E a nossa imaginação precisa ser colonizada com futuros positivos para que a gente possa criar soluções melhores para a humanidade. Eu ando curtindo muito o termo esperança ativa, que é essa ideia de esperançar, de você ter esperança num mundo melhor, mas não simplesmente esperando, mas agindo sobre esses futuros. Então, eu acho que eu começaria por aí. Então, a minha caçada de tendências vai muito de entender comportamentos humanos, conflitos geracionais, as questões de regeneração socioambiental, as questões de saúde mental, inteligência artificial e os impactos nas pessoas, nas organizações, na sociedade, as intimidades artificiais que a gente anda vivendo também, a epidemia da solidão. Eu acho que a gente está num momento de muito sofrimento humano. Eu acho que as pessoas estão sofrendo muito. E muitas vezes a gente está olhando para o lugar errado. A gente não está olhando para o ser humano, não está olhando para soluções e para esse acolhimento do ser humano. Então, eu acho que a gente precisa olhar para futuros mais humanos e futuros mais regenerativos. Bom, você trouxe um monte de informações, né? Porque assim, é quase um adoecimento, né? Não sei se é muito pesado falar em adoecimento não, acho né, que é isso global, mesmo. Acho que é né? isso Porque mesmo. assim, a gente, para qualquer lado que a gente olha, o mais motivador, que talvez fosse a tecnologia, do tipo, não, uau, a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, né? Mas nem isso a gente está conseguindo mais olhar com bons olhos, né? Do tipo assim, como que eu posso usar tudo isso que estão me provendo em meu benefício próprio, né? Porque é uma sensação de disputa, né? É isso por aquilo e não numa forma de vamos nos agregar e vamos trabalhar no coletivo para fazer o mundo melhor, né? Eu acho que a gente vive ainda um paradigma do eu, do ego. A gente não vive o paradigma do nós. A gente não sabe ainda colaborar, a gente não sabe viver em comunidade. A gente está tentando aprender. É quase um ato de sobrevivência, né? Uma coisa muito individualizada, individualista. E eu acho que é por isso que está o caos que está. Então a gente, até em termos climáticos, ambientais, porque a gente não se reconhece mais como natureza. A gente se fragmentou de tal forma. É uma fragmentação espiritual, uma fragmentação emocional, uma fragmentação do racional com o mental, do subjetivo, do objetivo, sendo que a gente construiu um mundo racionalista e a gente construiu um mundo baseado nos fatos, nos dados, naquilo que a gente pode comprovar e ver. Mas o mundo não é só isso. Tanto é que, por exemplo, problemas de saúde mental sempre são mais negligenciados porque são doenças silenciosas, onde muitas vezes a gente não vê. E, na verdade, assim, hoje o que a gente vive é o fenômeno da exaustão, né? Da relação do homem com a natureza, dele consigo mesmo, dele com os outros. E o que a gente está tentando nesse momento, quando você fala do adoecimento, né, Jefferson, é assim, é um estado de adoecimento. Tanto é que a gente está tentando buscar a cura. Né? Mas a cura no sentido dessa regeneração, né? E aí eu estava pensando aqui, Sabrina, porque assim, a gente pode levar essa conversa para o mundão, né? E aí eu vou tentar carregar essa conversa agora para o mundinho, porque eu sempre digo assim, quando as pessoas dizem assim, nossa, mas está impossível a minha empresa, a minha organização, eu digo assim, mas não estaria diferente, porque as nossas organizações, elas são estratos desse social microcosmos, maior, né? Se lá fora, né? Então a gente tem, enfim, o intolerante, o misógino, o egóico. É óbvio que a gente vai ter dentro das organizações. Se do lado de fora a gente não está conseguindo dar conta, por exemplo, de tanta diversidade, né, cognitiva, cultural, etária, de gênero, lá dentro a coisa não deve estar tão simples assim. Né? Exatamente. E aí o que eu queria te perguntar é assim, como futurista, como apoiadora aí das organizações, o que você tem visto de reflexo desse mundão, desses mundinhos, né? E dentre o que você tem visto, qual tema tem impactado mais para as organizações? Eu acho que as organizações, sim, são um microcosmo do que está acontecendo na sociedade, mas tem, eu acho que também uma particularidade.
eu acho que as organizações, elas se movem numa lentidão maior do que a sociedade. Então, a gente vê muitas vezes a sociedade se movendo com comportamentos mais rápidos do que aqueles que as organizações conseguem entender e implementar. Por exemplo, as questões geracionais. A gente tem, por exemplo, novas gerações entrando nas empresas com comportamentos já completamente diferentes daquilo que as empresas estão entendendo ou estão implementando, em questões de diversidade, em questões de comando e controle, em questões de hierarquia, em questões de empatia, em questões de feedback. As novas gerações, principalmente a geração Z, está pedindo outras coisas, um equilíbrio maior entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, coisa ainda que as organizações ainda não conseguiram ajustar. E é por isso que sempre a última geração é que sofre mais, né? Além disso, você perguntou quais são as coisas que eu estou vendo. Eu acho que tem os conflitos geracionais, tem um gap geracional muito grande. No entanto, os futuros, eles são intergeracionais e transgeracionais. Não vai ser possível a gente construir futuros se não for de uma forma intergeracional. Eu acho que eu estou vendo muita questão de saúde mental. Eu acho que daqui a muito pouco tempo vai piorar a epidemia da solidão. A gente está vendo pessoas cada vez mais solitárias, cada vez mais nas telas, cada vez mais dentro das inteligências artificiais, com menos conexão social. Então, por isso que a gente já começou a falar da saúde social, né, como um antídoto dessa epidemia da solidão, que é uma questão de saúde pública, né? Tanto é que no Japão já existe o Ministério da Solidão, em alguns países já estão sendo implementadas políticas públicas. Então, eu acho que assim, tem questões de saúde mental, tem questões de epidemia da solidão. Eu acho que a questão tecnológica está tomando um espaço muito grande. As pessoas estão com muito medo de o que vai ser substituído, o que não vai ser substituído. Como é que eu me requalifico para esse futuro do trabalho? O que eu preciso fazer? Quais habilidades que eu preciso adquirir para poder permanecer nesse futuro do trabalho? Então, eu acho que tem um monte de coisas juntas e misturadas aí. E tem os novos modelos de trabalho também, né? Os novos modelos de trabalho. Eu acho que isso é importante também, né? Para tentar acomodar isso, né? Sim, modelos mais flexíveis. Eu acho que na pandemia, a gente aprendeu outros futuros do trabalho. Né? A gente aprendeu a trabalhar de uma forma híbrida, se bem que também com esse excesso de reuniões, a gente também adoeceu. Do ponto de vista de entrar nas telas, uma atrás da outra, sem poder parar. Então, a gente começou a fazer reuniões em excesso também. Eu acho que a gente perdeu essa conexão olho no olho. Cultura organizacional é muito difícil fazer de uma forma remota. Então, como é que a gente faz isso de uma forma remota? Ao mesmo tempo, a gente não vai voltar mais para trás. A gente tem que respeitar que o mundo mudou. As pessoas não querem mais, principalmente as novas gerações, não querem mais trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 8, presencialmente. Como é que a gente acha um modelo, né, onde a gente pode ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, sem perder o que é importante da conexão dos seres humanos para que eles construam pertencimento, comunidade, amigos dentro do trabalho, né? Senão a gente também vai adoecendo, ficando cada vez mais isolado em casa, né? Então, como que a gente acha esse equilíbrio? Eu estava lembrando aqui, Sabrina, te ouvindo, e lembrando de 2 livros cujos autores trazem, assim, acho que reflexões bem interessantes para a gente. Um, quando você fala, né, de que na pandemia a gente teve a oportunidade de experimentar outras formas de trabalhar. E aí me veio à cabeça o livro daquele Gestão do Amanhã, do Salib e do Magaldi, quando eles dizem assim, é preciso entregar o novo no novo. E eu penso que os grandes dilemas que a gente tem vivido com essa história do trabalho remoto, híbrido, presencial, volta, é porque a gente tentou experimentar um outro modelo, mas com as mesmas ferramentas, os mesmos paradigmas. Exatamente. E aí não funciona. Né? Aí a gente traz a exaustão. E uma outra coisa, quando você falava da solidão,
Eu ainda não concluí a leitura, não sei se vocês já, mas eu comecei a ler o livro Geração Ansiosa, do John Haidt, e aquele livro eu vou e volto, porque é muita coisa para pensar. Mas eu estou justamente um pouco mais à frente, quando ele vai desdobrando os efeitos daquilo que ele estabelece como tese, né? De que a gente está na transição da infância centrada no brincar para a infância centrada no celular. Mas ele não está falando de hoje, ele está falando de 2008, que os dados de pesquisa dele são a partir de 2008. E ele consegue demonstrar que à medida em que, por exemplo, a gente vê um desenvolvimento da internet, especialmente dos smartphones, que a gente sai da relação corporal de verdade. Né? E eu estou exatamente no momento que ele está provocando a gente a pensar assim, como serão as futuras lideranças que não experimentaram o brincar, mas o brincar com o seu corpo. E ter que se entender ali. Isso é extremamente importante. E ele hoje experimenta o brincar simplesmente saindo do jogo, volta 5 minutos depois, como se nada tivesse acontecido, né? E volta para... E assim, sem nenhuma negociação, sem nenhuma reflexão sobre o que aconteceu. Eu acho que o que você está trazendo é super importante, né? Porque eu acho que aqui está no cerne também dos conflitos que acontecem entre as gerações, sabe? Porque a gente quer entender as novas gerações com mentalidades que são de outro contexto. Então a gente tem o baby boomer que nasceu no pós-guerra. Para ele, o trabalho era sinônimo de estabilidade, de segurança. Se trabalhava a vida inteira num emprego, nem tinha noção de trabalho, porque o trabalho já traz consigo uma relação de propósito, de sentido. Mas era um emprego. E eu ficava naquele emprego a vida inteira, galgando talvez posições maiores ali, para algum dia me aposentar. E aí depois da aposentadoria, eu decidia que eu ia comprar uma casa, um sítio, uma casa na praia, e aí eu podia ser feliz. E a felicidade também ficava para depois. Né? E o contexto, ele era linear, hierárquico, né? A minha geração, a geração X, foi a geração, eu acho que talvez somos a mesma geração, né? Foi a geração dos workaholics, foi a geração dos yuppies, foi a geração de que as pessoas precisavam trabalhar por status financeiro. Então, um bom salário, né, essa coisa da performance, né, de trabalhar duro, de ser um sujeito estressado, né? A gente começou a misturar a vida pessoal com a vida de trabalho, né? Depois disso, a geração Y começou a conectar o trabalho com outras coisas. A geração Y foi mega criticada, né? Porque era hiperconectada, né? Não é nativa digital ainda, mas já era hiperconectada. Muitas vezes não conseguia lidar com os obstáculos no mundo do trabalho, com a frustração, né, dos obstáculos, né? Diziam que eles iam tirar um sabático no primeiro obstáculo que tinha ali no mundo do trabalho. Porque a gente tem que entender que quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas começaram a delegar a criação dos seus filhos para terceiros. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho e ela volta para casa depois de um dia inteiro de trabalho, ela volta com culpa. Todas as mulheres sentem culpa. Se eu estou trabalhando, eu preciso estar cuidando do meu filho. Se eu estou cuidando do filho, eu preciso estar trabalhando. E aí, com isso, começam a reembolsar afetivamente essa geração com coisas, né? E quando essa geração chega no mercado de trabalho, ela procura uma mãe e um pai condescendente quando elas encontram um chefe que está cobrando metas, né, e performance. Mas a geração Y também trouxe algo super importante, que é essa conexão do trabalho com um sentido maior, com um propósito. E aí começou a se falar de propósito. Já acho também que a gente está numa busca excessiva de propósito, porque o propósito não é um lugar que você chega logo, é um lugar de uma jornada, né, de vida. E a geração Z, como você falou, é a geração celular, a geração que perdeu um pouco ainda teve um pouco do brincar, mas já perdeu bastante do brincar, né? Porque cedo já estavam com seus celulares na mão, perderam esse contato, né, com as pessoas, com o seu próprio corpo. Então, o dia inteiro nas telas. Tanto é que um dos filmes uma das séries mais comentadas é Adolescente, né? Fortíssima. Que é fortíssima, né? E aí, como responsabilizar? Quem responsabilizar? A gente vai responsabilizar a escola? Pai, vai responsabilizar o pai, a mãe, que
também falam para o filho sair das redes sociais, mas eles mesmos estão o tempo inteiro nos seus celulares, ou as próprias redes sociais, né, como um fator negativo, né, de adoecimento, de saúde mental. Então, assim, é um conjunto de coisas. Mas também a geração Z está trazendo um frescor, que é uma geração extremamente diversa, que tem uma experimentação de identidade de gênero fluida, que sente na pele a própria diversidade. Quando nas empresas a diversidade é tabu, né? É um tabu, né? Ou é algo para cumprir determinadas cotas, né? Quando na verdade, muitas vezes quando aquele sujeito entra na empresa, ele adoece, porque ele não consegue ficar, porque a própria cultura da empresa não consegue fazer com que aquele sujeito permaneça, porque ele não pode ser quem ele é. Né? Mas a geração, ela nada mais é do que um grupo, né, que reflete as aspirações e os contextos sociais, econômicos, culturais. Estranho seria se a nossa geração Z não fosse diversa. É isso, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando de espaços inovadores, e eu sempre digo assim, né, pessoal, no passado nós falava de diversidade porque a gente corria atrás da padronização. Estranho será se a gente agora quiser correr atrás da inovação com as mentalidades antigas, da padronização. Alguma coisa não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu chamo isso de futuro usado, sabe? O futuro com cheiro de naftalina. Sabe? Quando você toma antigas premissas, antigos paradigmas e antigas mentalidades para construir o novo. Só que você se baseia em crenças e mentalidades que são antigas. Então é simplesmente um copy-paste. Parece novo, mas é só um filtro. Então, para que a gente possa empacotado com uma outra cara, né? E isso eu vejo. Tem uma maquiagem. Quase todo dia, assim, com situações e jargões e palavras e testes e coisas que são lançadas. Mas é por isso que o Salib e o Magaldi, eles trazem essa coisa, de que é preciso entregar o novo no novo. Né? Não dá para ser o novo no velho, porque aí vai ser o futuro usado. E eu acho que esse jovem, essa geração nova que entra, o que eles fazem, que mais me chama a atenção assim, é a capacidade de experimentação. Eles se permitem experimentar, coisa que na minha geração eu não tinha. Eu lembro. Seguir. Eu lembro perfeitamente, assim, como se fosse ontem, eu recebendo um catálogo. Eu trabalhava numa empresa de petróleo americana e eu lembro que meu chefe me entregou e disse assim, segue o que está aqui. Não inventa. Padronização. E ele falou para mim, não inventa. E eu, tá bom, né? Peguei aquele book americano, né? Do tipo assim, eu não podia fazer um comentário, tipo, mas não inventa. Não inventa. E aí agora, né? Do tipo... eu vejo muito com meus filhos. Eu tenho uma filha de 23 e um filho de 21, que são uma escola para mim, né? Então eles vão me trazendo. Meu laboratório de casa, né? Vivo em casa, Sabina. Né? Então, assim, desde, por exemplo, minha filha super feminista, desde pequena, né? Ou, por exemplo, esse olhar para a sustentabilidade, para a regeneração do planeta, tanto em termos do que ela come, do que ela faz, ou às vezes até coisas que a gente falava que eram consideradas normais, ela fala, mãe, isso aqui você não pode mais falar, a linguagem não está correta, né? Você não pode mais falar isso. Né? Uma mudança de comportamento, né? E é assim, o mundo off e on, ele é todo junto e misturado, né? Realmente não existe uma fronteira. Então, nós que somos de outra... A gente ainda pegou toda a transição, né? A gente viu... Imagina que a gente viu o fax, a gente viu o Xerox. Eu brinco que a gente somos sobreviventes. Exatamente. Tomara que a gente não perca a audiência. Por favor, continue aí. Vale a pena, escuta a gente. Né? E é a geração sanduíche também, porque a gente está ensanduichado dos pais que estão idosos e que estão vivendo mais, e os filhos que estão ficando mais tempo em casa. Então a gente está ensanduichado cuidando de cá e cuidando de lá, né? E é isso, está demorando mais para esses filhos fazerem os seus marcos simbólicos, né? De ter a primeira casa, de casar ou não, tanto faz, né? Mas esses marcos simbólicos que eram considerados a vida adulta, né? Marcos simbólicos da vida adulta estão se estendendo cada vez mais para frente. E vocês imaginem que a gente já está super conflitado com a geração Z no mundo organizacional,
E a gente já tem duas outras gerações. Tanto a beta quanto a alfa. A beta, né, que já é a geração que tem hoje 14 anos, você imagina, daqui 5, 6 anos estão nas empresas. E a alfa, que é a geração nativa de IA, nativa de inteligência artificial. E assim, eu me preocupo, porque os últimos estudos que a gente tem visto, outro dia eu li um estudo da MIT, falando sobre o que acontece com o nosso cérebro com o uso constante de inteligências artificiais generativas. A gente perde o pensamento crítico, a gente tem uma sensação de que aquilo que a gente produz tem uma desapropriação, a gente não sente que é da gente, e a memória fica muito pior. Por exemplo, quando você escreve um texto com o uso do ChatGPT, se você tem que contar para uma pessoa o que você escreveu, você lembra muito menos se você realmente escreveu de cabo a rabo aquele texto. Claro. Eles fizeram esse teste com 3 grupos. Um grupo que estava usando inteligência artificial generativa, outro que estava usando o Google só como referência de pesquisa e o outro que não estava usando nada. E os parâmetros, né, de pensamento crítico, de memória, de sensação de desapropriação foram muito maiores. Porque linguagem é construção. Linguagem é construção. Tanto é que a gente, não sei, eu tenho mania, eu gosto de livro físico. E eu tenho a mania de grifar. E mesmo que esteja escrito quase a mesma coisa, eu preciso fazer minhas anotações ali ao lado. Porque o ato de você, inclusive, escrever à mão é diferente de você escrever. Né? E você vai meio que se apropriando e internalizando aquele conhecimento. Né? Sabrina, e quando a gente olha esse cenário, né, de tantas transformações, como faz com os RHs e as lideranças organizacionais? O que você tem vivenciado, o que você tem, enfim, conversado com eles, e mais do que isso, o que tem acontecido na real, né? Tanto com times de recursos humanos quanto as lideranças organizacionais? Eu acho que, assim, o RH, ele está num momento onde cada vez mais ele vai precisar ser mais estratégico, cada vez mais estratégico. E o papel do RH cada vez vai ficar mais importante. Porque se você é um departamento que cuida de recursos humanos, e aí eu gosto mais de falar de humanos do que recursos, né? Acho que a gente precisa pensar em gente, né, de verdade. E a gente está num momento onde o que vai configurar os futuros das organizações é a gente, primeiro, requalificação de pessoas. A gente está numa revolução, no momento da revolução de requalificação de profissionais, porque a gente entra no momento das habilidades que estão em obsolescência. A gente chama das habilidades em fluxo. Uma habilidade técnica que durava muito tempo, 30 anos, está durando 2 anos. E com essa tendência ainda a diminuir. Então, como é que você requalifica toda uma mão de obra de trabalho, tanto do ponto de vista técnico, porque você vai precisar de competências técnicas e tecnológicas, alfabetização digital, alfabetização de IA, Big Data, etc. Mas você também vai precisar de alfabetização comportamental. Inteligência emocional, influência, gestão, criatividade, sociabilidade. Então, eu vejo que a gente está nesse momento de... A gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa requalificar as pessoas. A liderança... E aí, o exemplo também vem de cima, né? A liderança... Eu vejo que a liderança hoje, muitas lideranças, não são lideranças influenciadoras. São lideranças que estão ainda num momento de controle... Comando e controle, hierarquia, meta, performance, monitorar, supervisionar. Tudo isso, gente, a IA vai fazer melhor do que você. Então, no momento onde a IA vai fazer tudo isso, a transição da liderança é para o lado de influência. Que você precisa mentorar, você precisa influenciar, você precisa abrir caminhos para as pessoas, dar o exemplo. Quantas vezes você encontra pessoas, mentores mesmo, pessoas que realmente são inspiradoras, você muda seu caminho de vida. E isso é incrível, né?
E eu acho que principalmente as novas gerações não estão enxergando isso. Tanto é que a gente tem um movimento do Quiet Ambition, que é a ambição silenciosa, que é a não vontade das novas gerações virarem líderes. Pra gente, era a maior conquista a gente crescer e virar um líder. Para essa geração, é assim, eles veem líderes esgotados, porque a liderança também está esgotada, é bom dizer isso, né? Não são só as novas gerações que estão esgotadas, os líderes também estão esgotados. Assustados também. Assustados, esgotados, é muita pressão também. Então, é uma liderança esgotada, uma liderança muitas vezes solitária, uma liderança com mais responsabilidade, com mais trabalho, com mais carga. E a nova geração fala assim, gente, eu não quero trabalhar dessa maneira. Que é isso, assim. Então, como que eu não uso um futuro usado, né? Como que eu não penso num futuro usado para pensar nesse futuro do trabalho? Como é que a liderança ela pode se comportar? Como é que pode ser diferente também para a liderança? E esse negócio de líder, né? Liderança, a gente sempre tem que estar lembrando que liderança não é cargo, né? Porque as pessoas confundem. Você está num cargo X e você é líder. Não. Liderança não é isso, né? Liderança é sobre inspirar, sobre ajudar, sobre ouvir, sobre se interessar, escutar, entender, apoiar, né? Então, assim, encorajar. Eu acho que é um monte de palavras que o líder... Só que, ao mesmo tempo, as organizações também não dão espaço muito para esse líder, né? E você falou, né? A gente está se ensanduichando pelas gerações dos nossos pais, dos nossos filhos. Os líderes também estão se ensanduichando dentro das organizações. É outro recorte do mundo para dentro das organizações que acontece com a liderança. São os nossos que estão lá, né? Somos nós, né? Somos tipo assim, nós todos. Nós todos que a gente também é cobrado por resultado, porque a gente tem que dar ROI para as organizações, que a gente vive de lucro das nossas entregas. É um papel também, e ao mesmo tempo você tem que estar observando o entorno para saber se aquilo está fazendo sentido para todo mundo. Né? Mas ao mesmo tempo que assusta, é fascinante. Né? Fascinante. Para quem gosta. Eu costumo dizer assim, olha, quando eu falo com alguém que as pessoas estão muito desesperadas, eu digo assim, olha, se serve de consolo, a gente vai estar na página da história. As pessoas vão dizer assim, nossa, como é que esse pessoal viveu esse momento? Olha, como é que esse pessoal conseguiu resolver esse nó naquela época? Somos nós. E já vivemos recentemente coisas bem fortes que a gente nunca pensou em ter vivido, né? E sobre isso, eu gosto muito do conceito da Amy Webb, que é uma futurista. Ela fala sobre a geração T, né? A geração T somos todos nós que temos agora no planeta Terra. Seja você tem 70 anos, 50, 30, 40, 20, se está nascendo agora. Todo mundo que foi escolhido, vamos dizer, para estar no planeta Terra hoje, está vivendo uma transição paradigmática da forma de viver, consumir, ser, se relacionar, trabalhar. E quando essa transição terminar, talvez a gente não reconheça mais o que era o que a gente viveu, o que éramos, né? Então ela chama de geração T de transição, de transformação. Então você pode escolher ver como sorte ou azar, né? O copo cheio ou o copo vazio. Eu prefiro olhar para o copo cheio, porque eu acho que assim, dentro dessa transição complexa, tem muita oportunidade. E principalmente pra gente, né, que trabalha com pessoas, com comportamento humano, com desenvolvimento, com palestra, com treinamentos, você tem a oportunidade de transformar as pessoas, nem que seja um pouquinho, sabe? De mudar um pouquinho, de você... Eu acho que é uma cadeia do bem, né? Você vai mudando um pouquinho a consciência de um, o outro vai mudando a consciência do outro, e assim a gente vai encadeando um mundo que pode viver melhor, né? A gente está se encaminhando para o final, eu ficaria aqui mais horas conversando contigo, Sabina, mas eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga muito próxima, psicóloga, né, minha amiga de infância, e ela me comentando coisas que a filha que estava vivendo. Assim, você falou que nós líderes temos oportunidades, né, no mundo atual, mas a gente tem uma responsabilidade perante essa galera que chega a ser assim, tipo... Eu sempre fui, né, muito fervoroso nesse cuidado para quem você dá poder, né? Poder de fala, poder de espaço, poder de posição dentro das organizações, porque essas pessoas empoderadas, se mal instruídas, estão com um poder cada vez maior, né?
através das redes sociais, através de um palco, através de um microfone, através de um podcast. Quanto mais poder, eu acho que maior perigo, a tua responsabilidade. Assim, é uma responsabilidade. Temos oportunidade, mas, por favor, né? Usemos com cautela, né? Vamos usar com uma responsabilidade, porque isso, o impacto que a gente dá nas outras pessoas é uma coisa absurda, né? E eu acho que, assim, as organizações são feitas de pessoas. A gente, vamos dizer, você tem um produto, um serviço, você está vendendo para as pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Você não entende. Boa. Então, o centro de tudo são as pessoas. E muitas vezes a gente está olhando para o lugar errado. E eu acho que as pessoas estão precisando de acolhimento, de empatia, de escuta, de espaço para se expressarem, para cocriarem. Olha, quando a gente coloca de fato as pessoas juntas para cocriarem, colaborarem, eu acho que a gente cria coisas maravilhosas. Porque 1 mais 1, quando a gente coloca pessoas juntas, não é 2. Muito mais do que 2. A força do coletivo é gigante. Só que muitas vezes a gente não incentiva isso. A gente incentiva ainda a competitividade, né? A separação entre as pessoas. Então eu acho que é super importante. E para que isso possa acontecer, eu acho que as pessoas precisam se conhecer melhor também. Eu digo que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não conhece onde estão suas potências, onde estão teus pontos de evolução, onde estão teus pontos de crescimento, como é que você pode enxergar isso nos outros, sabe? E isso tem a ver com vulnerabilidade. Com você também poder se colocar de forma vulnerável, que eu acho que talvez é uma questão dos líderes, né? Que eles têm que se colocar sempre numa posição um pouco assim. Então, como que eu me coloco numa posição de liderança, onde eu tenho esse papel, mas eu também posso me vulnerabilizar frente às pessoas? Porque a vulnerabilidade é a cola, é aquilo que cola o ser humano no outro. Porque eu não me conecto com você porque você fez algo na perfeição. Eu me conecto com você porque você me conta histórias que me conectam com o meu medo, com minha insegurança, com as minhas frustrações, com a minha história, valores, com os né? meus valores, com aquilo que é de mais humano. Exatamente. Bom, meninas, Sabina, chegamos ao final, infelizmente, né? Que pena. Mas a gente vai combinar um café mais, pra né? gente continuar. Um segundo episódio, né? Mas, Sabina, muito obrigado. Obrigada por a vocês. ter estado aqui com a gente, por esse bate-papo, por essa conversa. E tivemos em breve, né? Foi uma delícia. Uma delícia, Obrigada. muito bom. Obrigada. Obrigado. E para você que nos acompanhou, deixa seu like, curte lá, nos segue nas redes sociais, segue a Sabina Deueck, que também tem muita coisa para estar contribuindo aí com a gente. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Obrigado.